Você já deve ter ouvido falar na EBAC, inclusive eu já falei sobre eles aqui no canal, só que muita gente tem esse tipo de dúvida, né? Será que vale a pena estudar com eles? Eu adoro fazer esses conteúdos de vale a pena, porque eu gosto de fazer review, eu gosto de ficar fazendo avaliação do curso dos outros. Como um cara que ama aprender, eu gosto de ver essas plataformas, como os professores lidam com esses ensinos e como que eles organizam e fazem os materiais deles. Eu acho isso tudo muito interessante. Então a EBAC deu autorização para eu gravar esse conteúdo, eu consegui um curso deles e a gente vai ver por dentro da plataforma como que funciona. Eu vou dizer o que eu acho sobre as aulas, o que eu acho sobre a didática do professor, sobre os exercícios, materiais e outros recursos que eles oferecem. Então talvez isso daqui seja uma coisa que te interesse demais, porque quando eu vou investir em alguma coisa, quando eu vou comprar um produto ou um serviço, eu sempre procuro review na internet. É uma coisa que eu faço como uma prática. Eu não vou gastar meu dinheiro à toa, eu só vou gastar meu dinheiro se eu ver que as pessoas realmente estão falando bem daquilo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, se vale ou não a pena estudar na EBAC. Antes de falar sobre esse conteúdo, vamos só se localizar aqui sobre o que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou analisar o curso de analista de dados. É um curso profissionalizante, ele utiliza Python como linguagem. Segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte: por que você faria um curso? Para a gente entender se vale a pena ou não, não é só a didática do curso, não é só o material, é também a utilidade do curso. Para que isso serve? Como que isso vai te ajudar na sua carreira? Você vai ganhar dinheiro com isso? Essa é a grande questão. Então vamos entender. Eu fiz faculdade de Sistema de Informação lá na USP, então eu sou formado na área de TI. Eu já trabalhei em TI, então eu meio que tenho uma certa visão sobre essa área de ensino, de tecnologia da informação. E eu também já fiz outros cursos na internet, presenciais e por aí vai. Eu já fiz cursos até no IME lá para aprender algumas coisas de programação. Então eu vou ter esses pontos de parâmetro, né, de pontos de referência para utilizar como parâmetro para avaliar o curso do EBAC também, beleza? Uma coisa que eu percebo é o seguinte: a faculdade, eu já falei isso daqui, eu vou repetir nesse vídeo também. As faculdades de tecnologia da informação, elas têm um grande problema, que elas são basicamente só um diploma que você vai ter. As pessoas fazem faculdade de TI para ter o diploma, e o mercado exige esse diploma. Eu não sei por quê. Sinceramente, eu não sei por quê. Porque a verdade é que todo mundo sabe disso. Todo mundo faz uma faculdade de TI e não sai de lá sabendo quase nada para trabalhar no mercado de trabalho. Você não aprende linguagem, você não aprende tecnologia, você não aprende as coisas mais modernas sobre como programar, como fazer as coisas. Geralmente os conteúdos das faculdades são desatualizados e normalmente o que acontece? Eu tinha colegas que estavam no 4º ano da faculdade e não sabiam programar. Passaram não sei como de ano, de semestre, chegaram no último semestre e não sabiam o básico de programação, não sabia programação orientada a objetos, no 4º ano de faculdade. Então é uma coisa que acontece muito nessa área. As pessoas se formam e depois de se formar elas precisam correr atrás de um curso como esse da EBAC que vai te ensinar realmente a programar, vai realmente te ensinar alguma coisa da área. A área de análise de dados ela é muito forte. Por quê? Basicamente você coletar dados da internet, informações que são muito importantes para as empresas e organizar elas e tirar conclusões, informações mais úteis ainda. Então é uma área que é muito forte na área de investimentos, na área de educação, em todas as áreas é importante. Inclusive até, por exemplo, no Dota, que eu tenho um canal de Dota, de jogos, e a gente tem vários sites que coletam dados de partidas e utilizam esses dados para que você consiga melhorar no jogo. Então essa área de análise de dados é muito forte e ela é super ligada com a área do quê? Que a gente tem hoje em dia que está também bombando, que é de inteligência artificial. Então o ChatGPT, por exemplo, ele coleta dados da internet para utilizar na aprendizagem de máquina dele. Então são áreas ligadas, é uma área que está muito forte e que tem muita busca. Então fazer esse tipo de curso é, cara, essencial para a sua carreira. Não só para você que não vai fazer a faculdade, mas para você que está fazendo a faculdade e quer se preparar para o mercado. Você ter um curso desses aqui é um diferencial, porque as pessoas aprendem só linguagens. A pessoa aprende Java, PHP, né, Python, só que ela não aprende realmente, às vezes, um curso que tem essa notação, essa cara já voltada para o mercado. E a proposta da EBAC justamente é isso, é te preparar para o mercado. Então, desse lado aqui, desse ponto de vista, na minha visão profissional, vale muito a pena você fazer um tipo de curso como esse. É um curso bem completo para vocês se formarem na área. E eu vou mostrar para vocês, né, o que eu reparei em relação à plataforma, em relação ao ensino. Primeira coisa, então, professor. Professor André Pérez foi o cara que ministrou esse curso aqui de analista de dados.
Uma coisa que eu acho bem importante nos cursos é ter só um professor que tenha organizado e tenha arquitetado o curso inteiro. Na faculdade a gente tem esse problema do quê? A gente tem vários professores, cada um ministrando uma disciplina. Então pode ser que você aprenda muito bem algoritmos, só que seu professor de banco de dados é ruim, não fala nem português direito, fala em espanhol e você não entende nada da matéria. Você vai ter a sua formação prejudicada por conta disso, porque são vários tipos de ensino diferentes, com qualidades diferentes. Agora, quando você tem só um professor arquitetando tudo, você tem uma grande dificuldade pela área organizacional, principalmente da área do professor. O professor, coitado, ele teve que organizar tudo sozinho. É um grande trabalho que ele tem que ter. Só que se ele tiver tempo, se ele tiver a habilidade, ele vai fazer um curso muito melhor do que um curso feito por vários professores, que é o caso que aconteceu aqui. O André Pérez ele tem um currículo extenso na área, ele tem uma ótima formação e principalmente eu achei que ele tem uma didática muito boa. Tem professores que são bons naquilo que eles fazem, mas eles não sabem passar a matéria. O André Pérez não, ele é bom também em passar a matéria. Pelo menos eu senti isso, principalmente da forma como ele organiza os conteúdos que a gente vai falar mais pra frente. Então, ponto positivo para o professor, ponto positivo para essa área aqui. Eu vejo que a EBAC ela escolhe muito bem esses profissionais e que ela investe muito nessa questão. Os professores usam a camiseta da EBAC, tem um cenário, tem toda uma edição de vídeo, então toda essa produção é muito importante para você ver já uma diferença de qualidade desse curso com os outros, tá? Então, o primeiro ponto positivo para o professor. Segundo ponto que a gente vai falar aqui é sobre a organização das aulas. Eu sou fresco quanto a isso. Se você assistiu o vídeo que eu já gravei aqui sobre cursinhos, o A Prova Total é um exemplo de curso que eu não gostei da organização. Eu falo lá, eles colocam muitas aulas dentro de cada módulo. Isso dá a sensação para o aluno que ele não consegue avançar no curso. Se você pega o módulo 1 e ele tem 20 aulas, você sente que você vai ficar preso naquele módulo 1 e você não está saindo do lugar. Isso acontece exatamente o oposto aqui no curso da EBAC de Analista de Dados. O professor ele organizou de forma que cada módulo tem mais ou menos 3 aulas. Até agora, pelo que eu vi, são 3 aulas todos os módulos. Isso faz com que você tenha uma organização bem interessante dos assuntos. Então, cada módulo fala exatamente de uma coisa específica. Cada módulo tem 3 partes que vão meio que trazer uma introdução, uma parte média e uma finalização para aquele assunto, que é uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que bateu muito com a minha visão de aprendizagem. E, por serem módulos curtos, você vai avançando muito rápido no curso. E você sente esse progresso te motiva. Então, isso é muito importante. Então, ponto positivo. Para a sensação do aluno de estar avançando no curso por conta dos módulos curtos e para a organização, né, bem focada que o professor teve aqui do curso, beleza? Eu não sei como são os outros cursos, como são as outras, para os outros professores, mas para o de analista de dados em específico, ponto positivo. Muito bom. Terceiro ponto, materiais. Os materiais que a gente utiliza aqui também foram um grande ponto positivo. Você vai falar, pô, só tá falando bem do curso. Não é bem assim, é porque realmente eu gostei. E eu fiz todo esse processo de aprendizagem lá no Discord, ao vivo com o pessoal. Então eu estava lá estudando, enquanto o pessoal também estava estudando em paralelo. Então para vocês verem que eu não estou simplesmente mentindo porque a EBAC mandou. Não, é uma avaliação transparente. O que acontece? Por ser em Python, o professor ele fez todos os materiais de aula no modelo de anotações em Python, que é um tipo de arquivo que você pode baixar, ele fornece para você baixar. Nesse arquivo, então, você vai ter o texto da aula, explicando a aula, e esse arquivo ele te permite rodar o código em Python no meio dele. Então, você tem, né, blocos de código, você pode simplesmente apertar play, e quando você aperta play, ele roda o código que está lá. Então não é um negócio teórico que você fica só assistindo e depois você vai tentar fazer alguma coisa prática. Não, você já está vendo a teoria e a prática ao mesmo tempo. E ele incentiva você a utilizar o Google Colab, que roda esse tipo de anotação na hora. Então você vai assistindo a aula enquanto você lê o material que ele está utilizando na aula e você pode rodar o código, alterar o código e testar algumas coisas. Eu achei isso daqui, cara, muito bom para você aprender a programar. Programação, para mim, é que nem matemática. Você não pode aprender na teoria, você tem que aprender na prática. Você tem que pegar e ir fazendo. Na faculdade, por exemplo, eu achei muito ruim umas coisas da faculdade que é assim, a gente vai aprender algoritmo
e você vai aprendendo a teoria. Você vai vendo a apostila, o professor vai passando as coisas, e aí ele passa o exercício, olha só, em folha de papel. Você tem que escrever na folha de papel o código. Pode ser um negócio que, de certa forma, seja interessante, mas você não vê na prática o código rodando. Você não vê na prática acontecendo a mágica. É muito diferente. Então eu só fui começar a programar na faculdade depois de 2 ou 3 meses, quando eu teve o primeiro trabalho para entregar, né? Porque na faculdade são semestres, são 6 meses. Então depois de 2 ou 3 meses que eu realmente fui tentar programar. E eu percebi que eu não sabia programar na prática. Sabia programar no papel e não funcionava, né, na prática. É bem diferente a coisa. Enfim, esse material faz toda a diferença. Eu realmente gostei desse material que eles produziram aqui. E de novo, é uma coisa específica para o curso de Python. Né? Eu não sei como é que funcionaria para um curso com Java, com JavaScript, não teria talvez esse tipo de recurso, mas aqui foi nota 10 para mim. Próximo tópico, deixa eu colar aqui. Sim, 4. Sessões individuais, monitoria e tutoria. Então, a EBAC ela fornece um serviço bem VIP quanto a isso. Então, você não vai estar só estudando, assistindo a aula e nunca tendo contato com ninguém. Na EBAC, você tem algumas aulas que são voltadas simplesmente para você fazer uma monitoria com os professores. Então você pode tirar suas dúvidas, você pode falar sobre o que você espera, o que você quer. E você também tem aulas específicas voltadas para sua consultoria de carreira. Então o professor ele vai falar sobre como que você vai montar o seu LinkedIn, como que você vai fazer o seu currículo, como que você vai fazer para passar em processos seletivos e por aí vai. Então é uma coisa, de novo, muito voltada para o mercado de trabalho. Você não se sente perdido. Quando eu caí para tentar procurar um emprego, eu não sabia, não fazia ideia de como fazer isso. Eu não sabia fazer currículo, não sabia como que era uma entrevista de emprego. Meus pais não sabiam dizer porque era de carreiras diferentes, então você fica perdido na área. Né? O currículo eu pesquisei na internet, eles não sabiam fazer para mim. Então aqui no caso você já vai ter um direcionamento muito incrível e eu acho que a EBAC pega muito na mão do aluno. Eu acho que eles pegam na sua mão e te levam até a profissão realmente como eles disseram. Tá? Eu achei bem bacana isso. 5. Questão do design. Agora eu vou falar sobre uma coisa negativa sobre a EBAC. Né? Vocês estavam achando, ele só vai falar coisa positiva. Não, vou falar uma coisa negativa. Tá? O design da EBAC é bem clean, ele é bem limpo. Eu diria que ele é bem minimalista. E ele tem vários pontos positivos. Quando você tem lá a visão do curso todo, você tem os quadradinhos informando os módulos que você já fez, se você concluiu, se você não concluiu, quais que faltam, você tem toda uma organização bacana, ok. Quando chega na hora de assistir a aula, uma coisa que eu não gostei muito foi o fato de que eu fiquei algum tempo procurando como ir para a próxima aula, como navegar direito entre as aulas. Porque eu estou acostumado, por padrão, de ter do lado esquerdo um menu de navegação com todos os módulos de todas as aulas para eu ir direto. E lá na EBAC eu fiquei meio que perdido quanto a isso. Aí eu descobri que eu tinha que clicar lá no canto superior direito, abrir o menu e aí ficou fácil. Então foi mais uma dificuldade assim, inicial, que eu não sei, eu acho que poderia aquilo lá ficar aberto, não sei se aquilo atrapalharia. Para mim não atrapalha porque eu sempre assisto as aulas com o menu aberto ali. Eu gosto de navegar entre as aulas rapidamente. E para ir para a próxima aula, eu também senti uma certa dificuldade, porque eu tinha que rolar lá para baixo da página da aula e clicar na setinha para frente ou num botão que estava escrito que eu já concluí a aula. Geralmente esses botões eles ficam bem embaixo do vídeo para você navegar rápido. Então, como eu gosto de maratonar, fazer as aulas muito rápido, eu assisto a aula, né, em velocidade avançada 2 vezes e quando eu vejo que já deu a aula, eu já passo para frente. Então aí eu tinha que ficar rolando e passando para frente, é só isso. Então é uma questão bem de gosto pessoal, eu acho que para mim funcionaria melhor se estivesse visível, se fosse mais próximo, mas pode ser que para você não ache a mesma coisa. O negócio positivo da interface é bonita, né? E também eu achei bem interessante o feedback de cada aula. Todas as aulas têm um formulário de feedback que você pode dizer se você gostou da aula e se tem alguma coisa que você quer dizer sobre aquela aula. Então, se tiver alguma coisa desatualizada, se você não entendeu, se você acha que alguma coisa não ficou clara, você pode dizer na própria aula. Achei isso daqui interessante quanto à interface, tá certo? Fora isso, eu acho que não tem muitas coisas. Uma coisa que eu acho que também poderia melhorar é que a tutoria, a monitoria, elas ficam no meio dos módulos. Então, enquanto você está fazendo o curso, vai ter uma aula que diz assim, agora você tem que falar com o monitor, por exemplo. Eu acho que isso aqui poderia estar externo, poderia ter um menu, algum outro lugar que te levasse para isso. Porque se você passa dessa aula e depois você não lembra qual que foi o módulo, você tem que ficar clicando em cada uma delas para procurar, por exemplo. Então é uma coisa que poderia melhorar aqui, tá certo? Mas não influencia muito, sinceramente.
O sexto ponto aqui é um negócio que eu gostaria que todos os cursos tivessem isso. Não só os da EBAC, até os meus, às vezes eu não coloco isso, eu acho que na prática eu vi o quanto que é importante. E o professor, cara, matou demais fazendo isso, que é colocar motivador para as aulas. Então, na maioria das aulas aqui desse professor, ele colocava um motivador para você aprender a aula que ele estava ensinando. Então, por exemplo, ele dava um código gigante de 30 linhas lá, falando, olha, vê esse código faz isso. Qual que é o problema? O problema é que ele não é muito prático, o problema é que ele não está otimizado. Agora, se a gente aplicar essa ferramenta, essa técnica, esse códigozinho aqui, esse pacote, olha o que acontece. Você transforma 30 linhas de código em 2. Quando você vê isso daqui, você fala, cara, que fantástico. Então eu tenho que aprender a aula, eu tenho que aprender esse negócio. É assim que eu utilizo. Então todas as aulas você tem um motivador te explicando para que e como que você vai utilizar aquele conteúdo. Isso é essencial, porque a sua mente prepara uma região da sua mente e fala, olha, separa uma região aqui para você aprender esse negócio, porque você vai utilizar isso daqui desse jeito. Isso, cara, ajuda muito na aprendizagem da gente. A gente vê que isso não acontece, por exemplo, em matemática na escola. Em matemática na escola, as pessoas vão aprender equação de segundo grau, elas falam, cara, para que eu vou utilizar Bhaskara na minha vida? Não é? Agora, se o professor desse um motivador, desse um exemplo concreto de como utilizar isso na sua profissão, no seu dia a dia, ia ser muito diferente. O aluno ia ter mais interesse para aprender e ia conseguir, cara, simplesmente focar mais na aula. Então, acho que isso daqui é uma coisa que todos os cursos deveriam ter e rola na EBAC. Eu achei bem bacana. Sétimo ponto são os exercícios. O que acontece? As questões desse curso aqui, eles são bem diferentes dos tipos de exercícios que eu via na faculdade ou em outros cursos. Por quê? Eles são quase como se fossem pequenos projetos de coisas práticas, coisas que você vai utilizar no mercado. Então, por exemplo, numa das primeiras aulas, quando a gente aprende a acessar, né, por REST API, um site da internet, você já aprende a acessar um site com coisas de investimento, com dados de investimento, pegar esses dados e converter e salvar num arquivo no seu computador, em formato de CSV, que é tipo Excel. Então você já aprende nos exercícios logo de cara coisas muito práticas, coisas que você vai utilizar e que meio que vão te inspirar a utilizar esse código de alguma forma. Então quando eu fiz esses exercícios, eu já comecei a pensar, cara, e se eu fizesse isso com vestibulares? E se eu pegasse os sites que tem essas provas, pegasse as questões automaticamente, pegasse a resposta automaticamente e salvasse num banco de dados? Eu posso fazer isso daqui automático ao invés de ficar fazendo na mão, que nem eu fazia. E no curso, o curso me ensinou como fazer isso. Nos primeiros 10 módulos eu já sabia fazer isso. Então eu achei, cara, fenomenal como que o curso ele é prático. Como o curso é tipo voltado no mercado mesmo. E eu não tô puxando sardinha não, tá? Porque eu já fiz faculdade e, cara, é muito diferente a visão que o professor tem quando ele é um pesquisador versus a visão que o professor tem quando ele é um cara realmente que trabalhou no mercado de trabalho. É diferente. E no final das contas, você ainda pode enviar o exercício para o professor corrigir e dar avaliação dele sobre como que você foi. Então, isso aqui também é outro grande diferencial. Coisa que você não encontra num curso... Você vai pagar uma merreca por aí, mas você não vai ter esse tipo de coisa, né? Você não vai ter esse tipo de feedback. Você não vai conseguir avançar também e a qualidade do exercício talvez não seja tão boa. Outra coisa que foi bem interessante é que o professor, cara, ele não faz exercício bobinho, ele faz o exercício, eu não sei explicar isso daqui, mas eu estava no módulo 12 e eu fiz o exercício dele e eu precisei utilizar todos os módulos que eu tive até aquele momento. Eu tive que ficar pegando as minhas anotações para fazer o exercício do módulo 12. Para você ver como que ele foi completo. Foi praticamente um projeto em um exercício. Então, essa cobrança que o professor tem, né, de você utilizar as coisas realmente, cara, faz muita diferença. E tudo feito no navegador, tudo feito na prática, sem ter que instalar nada, é muito prático. Sei lá, eu não sei descrever sem puxar muita sardinha para esse ponto, porque eu gostei de verdade. Concluindo então, eu fiz cerca de 14 módulos dos 44 e com isso eu já consegui progredir muito, assim, nos conhecimentos que, cara, eu não esperava aprender tanta coisa em tão pouco tempo. Eu já fiz vários cursos por aí e a sensação que eu tenho deles é que você vai estudando e você não aprende um negócio concreto para utilizar. E aqui eu me senti muito diferente, eu não sei explicar.
Isso me motivou muito, me motiva muito a continuar, a ponto de eu querer gravar uma segunda parte para esse vídeo depois que eu completar todo o curso. Então isso daqui deve acontecer aí nos próximos meses. Eu quero fazer um projeto com esses conhecimentos para vocês verem até onde que a gente consegue chegar com um simples curso feito lá na EBAC, beleza? Se você quiser estudar com eles, o link vai estar aqui abaixo. Eu tenho um cupom de desconto que é o Aprenda Mais 200. Você pode utilizar ele para ganhar um desconto extra, além do que é oferecido lá na plataforma, se tiver algum. E se você tiver alguma dúvida sobre eles, você pode me procurar nos comentários aqui abaixo. Se você já estudou com eles ou você tem alguma outra dúvida ou algum outro review, você pode comentar aqui abaixo também, compartilhar com as pessoas que elas com certeza vão ficar curiosas sobre isso. E bom, eu garanto para vocês que isso aqui não é um review que simplesmente eu tô, sabe, puxando o saco deles. É um review realmente sincero de uma coisa que eu tô fazendo, que eu tô curtindo e que eu tô aproveitando. E eu espero que vocês também consigam ter essa oportunidade de conhecer o material deles. Bom, é isso, aí vai ser com vocês vão descobrir sozinhos sobre isso, beleza? Bom, a minha jornada de analista de sistemas vai continuar e eu espero que vocês me acompanhem aqui no canal. Tamo junto, um abraço e até a próxima!